aula de empreendedorismo. A gente fala o básico e eles têm que montar uma empresa. Eles têm que montar uma startup, alguma coisa, eles têm que colocar isso para rodar, eles têm que abrir página, eles têm que abrir Instagram, eles têm que abrir tudo dessa empresa como se fosse realmente uma empresa. Então, a gente faz a parte teórica, mas a gente vai para a prática. E isso tudo, né, é interessante por quê? Porque eles conseguem perceber que essas disciplinas, que alguns deles chegam assim, já, nossa, eu estou fazendo engenharia, mas eu vou ter que ter aula de administração. Aí eu falo, gente, a aula de administração, a disciplina é a mais importante. Por quê? Porque tem estudo que mostra que 60% dos formados em engenharia com 5 anos de formado, eles estão em cargos de gestão. Eu falo, então, é a disciplina mais importante. Poxa, na gestão, aí a gente dá atividades... Agora vocês vão ter que liderar uma equipe aí para fazer tal coisa. Aí eles começam, eles vão vendo as dificuldades na prática. Então, esse tipo de aula seria a aula que eu gostaria de ter tido. E não simplesmente aquela aula que o professor chega, passa um monte de slide, descarrega um monte de conteúdo e coisas assim, que talvez esteja fora da realidade deles. Então, por mais que está fora, vamos tentar trazer para a realidade deles. Vamos tentar, poxa, está fora da cogitação, são estudantes, não tem grana, né? Mas está fora da cogitação de fazer investimento. A gente vai investir R$10, a gente vai colocar aí R$5 que seja para investir. Então, são coisas assim, são coisas simples, mas o tipo de aula que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado dessa forma. É basicamente isso que eu faço. Perfeito. Aí, realmente, para finalizar mesmo a parte de docência, é o seguinte: você é muito jovem, mas se você pudesse voltar ali, vamos dizer ali, 15, 16 anos no tempo, o que você faria diferente nas suas aulas? Se você tivesse o conhecimento que você tem hoje como docente. Eu teria ido para a internet antes. Com certeza. Por quê? Porque eu acho que no IFSC eu atinjo uma quantidade de pessoas. Na internet eu consigo atingir muito mais. Então eu acho que eu teria ido para a internet antes. Claro, hoje em dia, mas eu estou todos os dias eu me cobro que eu estou fazendo pouco na internet. Mas todos os dias eu tento melhorar e colocar mais coisas, e falar mais e tal. Então, acho que se eu tivesse, né, uma das coisas, lá atrás eu teria começado bem antes na internet. Para Perfeito, atingir um número excelente. maior de pessoas. Excelente. Você quer mudar a vida das pessoas, né? E Acho que fazer a diferença na vida delas, né? Que as pessoas olhem e falam assim, cara, eu tô fazendo isso hoje porque aquela pessoa lá me falou para fazer. Aquela pessoa lá me deu um caminho, uma rota de como que eu poderia fazer tal coisa. E claro, a gente, né, fala. Algumas pessoas vão pegar algumas coisas, outras não. Mas quanto maior o número de pessoas, maior a chance, né, a gente tem de acertar o alvo aí em algumas pessoas. E impactar vidas é interessante, né? Fazer a diferença e tal é muito bacana. perfeito. Eu vejo claramente ali esse teu entusiasmo nos teus vídeos. Eu tenho 3 canais também. Eu venho também desde 2015, 14, tentando colocar vídeos semanais. Teve um semestre que eu consegui fazer 200 vídeos de curta duração, então quase um por Uau! dia, né? Mas é E é trabalhoso, né? muita disciplina para fazer, só que são vídeos curtos, né? Na área de refrigeração, eu vi que tu fez doutorado com a logística, né? Aliás, quero parabenizar, eu baixei a tua tese e ela tem uma parte muito útil para nós, que é a parte de manutenção frigorífica, né? Que é interessantíssimo, que são estudo de defeitos. A gente ensina isso para refrigeração, né? E esse material vai ser útil lá para o pessoal. E realmente, legal, quando a gente, eu acredito que um pouco da tua vontade de estudar tem relação realmente com a tua origem, porque quando você vem de família pobre, como eu também vim, a gente vê na educação como uma forma de mudar de vida, né? E ter uma vida melhor. E o que acontece? Acho que o princípio é o mesmo. Você sabe disso, você viu isso que aconteceu contigo e você diz o seguinte: você quer mostrar para os teus estudantes que é possível também para eles, né? Porque se deu certo contigo, se eles seguirem esse caminho, né, da dedicação, do esforço, né, também terão uma vida melhor, porque a educação é o que nos liberta, né, de alguma forma, né? Perfeito. Exato. Perfeito. E hoje, né, não é só a educação tradicional. Claro, a gente vem aí de uma leva de educação para aprender, eu tinha que estar em um banco escolar. E hoje em dia, não. Hoje em dia, cara, muitas coisas a gente aprende o quê? Na internet. A gente vai assistir um vídeo, consumindo conteúdos de qualidade, você está aprendendo, às vezes, muito mais
do que num banco escolar. Só que, claro, né, conteúdos de qualidade. Não é ficar o dia inteiro vendo TikTok lá, dancinha, que a gente vai aprender alguma coisa. Perfeito. Eu vou colocar aqui uma frase para esse segundo bloco, que eu adorei, que está na sua matéria, na matéria do IFES, que verifica, né, que o futuro não é um lugar onde estamos indo, né, mas um lugar que estamos criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído, e o ato de fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino, né? Do Saint-Exupéry, né? Antônio Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, né? Esse autor. A partir dessa frase, eu queria começar com você um outro capítulo da nossa conversa, que tem relação com inteligência artificial, que ChatGPT, Gemini, hoje Copilot, que tenha influência e impacto grandioso na educação, né? E também eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais aí sobre o Foresight, né? O que é esse movimento, né? E de que e você que gosta também de cinema, provavelmente, né, deve ter assistido aí Minority Report, Matrix, Hair, Gattaca, Terminator, todos esses filmes famosos aí, né, que quem gosta de futuro, de ficção, Asimov, né, todo mundo gosta um pouco desses autores, né? Me fala um pouquinho, como é que surgiu esse teu interesse pelo futurismo, por essa forma? É uma filosofia, é uma área de estudo? O que é, por exemplo, o Foresight? Por favor. Então, vamos lá. Já faz algum tempo, né, que vem sendo difundido, aqui no Brasil ainda é pouco difundido, de forma errada, mas no Brasil se adotou falar futurismo. Lá fora, né, nos outros países, a gente falar futurismo fica uma coisa muito meio que aquela coisa de ler a mão, ler as cartas, uma bola de cristal e tal. Mas aqui no Brasil a gente entende já futurismo como sendo aquele método, uma metodologia que a gente emprega para criar um futuro. A gente não consegue prever o futuro, né? Mas a gente consegue criar um futuro. E o que é isso? Por exemplo, se eu estou analisando sinais. O que são sinais? A gente não capta sinal, né? Como futurismo, aí o pessoal fala, meu Deus, cadê sua antena que capta sinal? Mas sinais são o quê? São notícias. A gente vê todo dia que toda notícia que a gente lê sobre tecnologia e tal, ela fala de inteligência artificial, ela fala de ChatGPT, ela fala de omnichannel, ela fala dessas coisas. Isso é o futuro. Não adianta eu chegar daqui a, sei lá, 10 anos e falar, meu Deus, a inteligência artificial roubou meu emprego do dia para a noite. Não, a gente tinha sinais que isso estava acontecendo. Então, tudo que acontece, né? Tudo que acontece do dia para a noite levou anos para acontecer. Essa explosão de internet que a gente tem aí, compras online e tal, levou anos para acontecer. As empresas que não estavam antenadas para isso, elas simplesmente morreram. E não foi do dia para a noite. Foram coisas que vieram acontecendo, que vinham acontecendo, e que, de repente, pronto, é aquilo e não tem mais jeito. Tem uma frase do Jeff Bezos que eu gosto muito, e que ele fala, mate o seu negócio todos os dias. Por quê? Porque senão alguém vai matar ele, né? O Jeff Bezos, ele, de certa forma, quando ele criou o Kindle, ele matou a venda de livros impressos da Amazon. Mas é o que ele diz, né? Me chamaram de louco. Só que se eu não tivesse criado, outro teria me matado, né? Teria matado o negócio dele. Mas por quê? Porque ele viu um sinal. Poxa, as pessoas estão começando a consumir livros pela tela do computador. As pessoas estão começando a consumir livros em PDF, as pessoas estão começando a consumir e tal. Ele não esperou vir outra empresa do dia para a noite e criar isso. Ele foi lá e criou. Então, o futurismo, ele é basicamente você olhar para tudo que está acontecendo e agir. Agir de que forma? Criar um futuro onde a gente fala, né? Você observa o que está acontecendo, os sinais, vê qual o impacto disso no teu negócio e como que esse impacto poderia ser uma oportunidade para o teu negócio. Eu fiz uma análise de futuros para a clínica do meu marido e a gente viu que um sinal que a gente tem hoje é a grande quantidade de médicos, né? Tá tendo muito médico. Antigamente a gente tinha uma quantidade de médico por habitante. Hoje a gente tem uma quantidade muito maior e a tendência é esse número crescer muito mais
né? Mais ainda. Então a gente viu, poxa, a quantidade de médicos vai impactar na clínica, vai impactar. Como que a gente pode fazer isso ser uma oportunidade de crescimento? E daí, claro, a gente projetou um futuro ali para 2038 que talvez ele tenha que ser um centro de tecnologia e não simplesmente um consultório médico. Então, tem várias coisas, né? A gente vê, por exemplo, pegando aí na medicina, que foi uma área que eu aprofundei um pouquinho agora, cirurgias remotas. Gente, eu estou consultando com um médico lá dos Estados Unidos, amanhã eu estou operando com ele sem nunca tê-lo visto pessoalmente. Mas isso é possível e amanhã depois isso vai acontecer, isso vai estar mais presente no dia a dia. E daí vem algumas pessoas que falam assim, nossa, do dia para a noite isso aconteceu. Não, existem sinais e esses sinais estão cada vez mais presentes e tal. E futurismo é isso, é você olhar para os sinais, pensar que impacto que isso pode gerar no meu negócio e como que eu posso transformar esse impacto em uma oportunidade. E daí você vai traçando caminhos para você construir um futuro. Então, a diferença, né, de quando você aplica uma metodologia é que você não está prevendo o futuro, você está criando o futuro. Perfeita explicação, Graça. Porque até eu dei aula uns 6, 7 anos para engenharia e telecomunicações sobre estatística e probabilidades, né? Então eu sou apaixonado por estatística, por Big Data, por análise de dados, né? E o Big Data, que até coloquei a definição ali, quando você fala em sinais, né? Eu já lembro do Big Data. Há algum tempo atrás, a gente não tinha muitas ferramentas para analisar um volume gigantesco de dados, que tinha muitas vezes era planilha de Excel, planilha do Google Sheets, né? Mas hoje, com a inteligência artificial, com algoritmos, né, até com Wolfram, né, que vários outros aplicativos, você pode inserir uma série de dados e a partir deles também fazer análise de cluster, fazer análises super complexas e buscar tendências, né? Então eu me apaixonei muito por essa área da estatística, que é a previsão de tendências. E sempre gosto de ler livros, esse aqui, por exemplo, o Al Gore, né? É o futuro, está sempre comigo aqui, porque é um livro que ele comenta um pouquinho sobre esse desafio para mudar o mundo, né? Com base numa visão de futuro. E aí me lembrou que você falou agora, um filme da Netflix que chamou muita atenção, que é O Mundo Depois de Nós, não é isso? O que é esse... Aí você assistiu? Não assisti esse ainda. Tá. Assisti uma outra série, O Futuro. Tá bom, porque esse filme aí tem a ver um pouco com o que você está falando, porque o casal Obama, né, eles patrocinaram também, estão por trás ali, obviamente, desse filme, né, acho que pela captação de recursos, pela direção, né, e a gente fica sempre conjecturando se eles sabem, né, pelo nível de informação que eles tiveram na Casa Branca, se eles têm alguma informação excepcional, estão preparando a gente para um cenário ruim, né? E que o filme é uma forma de alertar. Muitas vezes o cinema, né, é usado, porque eu sei que é uma indústria de propaganda norte-americana também, né? Então é usado para criar medos ou construir tendências também. A gente sabe disso. Você concorda com isso quando você vê esses filmes? Super concordo. Super, super, super. Até teve uma série, né, que eu assisti, agora eu não consigo lembrar o nome, mas ela era passado pela, né, a personagem principal era a CEO de uma empresa, né, que tinha criado uma startup onde existia um aplicativo que arrumava encontros, mas não arrumava encontros, né, tipo um Tinder. Ela falava assim, olha, Grazi, você, pelo seu perfil, você combina com o João. E, sei lá, o João era uma gêmea, era a pessoa assim, né, e todos os casamentos que o aplicativo indicava eram perfeitos. E essa semana eu li uma notícia que existe um aplicativo que ele faz isso, e a probabilidade dele, não é que ele está arrumando o casamento, mas assim, a probabilidade dele de dar certo é gigante. Então, cara, existe muita coisa que é ficção, mas esse pessoal já está antenado aí, já está trazendo coisas. Por quê? Porque quando a gente fala em futuro, não é algo que, poxa, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Por exemplo, essa catástrofe do Rio Grande do Sul. Tem estudos, tem relatórios que mostram que isso daí foi totalmente previsível, né? Por quê? Porque existiam sinais de que estava colapsando isso, aquilo e tal. Então tem muitas coisas que a gente simplesmente não dá atenção. E daí é aquilo, né? Do dia para a noite aconteceu isso. Não foi do dia para a noite. Tinha um monte de sinal, um monte de coisa acontecendo, mostrando que claro, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas tem um monte de sinal mostrando que algo nesse sentido está acontecendo. Vai acontecer e tal.
Por exemplo, celular. Olha, eu poderia apostar que daqui a 5 anos, por aí, a gente não vai mais ter celular, não vai mais ter o aparelho de celular. Por quê? Porque existe um monte de sinal mostrando que ele vai ser substituído. Se vai ser um óculos, se vai ser um bottom, né? É o que indica. Mas o celular que a gente tem que carregar e tal, do jeito que tá, não vai mais existir logo. Perfeito. Voltando para docência, né? Você falou em sinais, né? Lá em 2012 eu tive contato com um algoritmo, um aplicativo desenvolvido pela Unijuí que fazia predição da evasão, não é adivinhação. Eles pegavam dados de matrícula de ingresso preenchidos e tinha uma acurácia de 85%. Até levei a época para o André, que era o pró-reitor e tal, e acabou não andando muito bem, acho que não andou, mas agora recentemente a gente descobriu ali também o professor de Lages também, que também trabalha com esse tipo de construção, né? Ou seja, algoritmos que podem prever. Não é futurologia, é ciência aplicada, são sinais para detectar aí, obviamente, melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, são ferramentas que a gente tem, não é isso? Exato, exato. Existem muitas ferramentas, existem muitas metodologias. E sabe o que é engraçado? Assim, no colégio, a gente tem aula de história, né? A gente olha para trás, mas a gente não tem aula de futuro. As crianças de hoje em dia, e nós, a gente não teve aula de futuro. E quem que sai na frente? Quem antecipa o futuro, quem antecipa tendências, quem antecipa, né, uma empresa. Por exemplo, aí quando deu a pandemia, a Magalu estava na frente, já estava com e-commerce, já estava com bastante coisa. Poxa, ela saiu na frente, ela se destacou. Mas era algo que talvez tinha uma pessoa lá olhando para o futuro da empresa, olhando para o que estava acontecendo e já antecipando o futuro. Isso eu acho que é uma deficiência até na educação, né? A gente deveria ter aula. Temos aula de história, mas temos aula de futuro também. Porque o futuro é a única coisa certa que a gente tem. Ok, o passado é importante, eu olhar para trás e ver é importante. Só que o futuro é o lugar que a gente está indo. Pelo menos todos queremos ir, né? Doutora Gra, o seu microfone está dando um pouquinho de ruído por causa do. Você é muito, como diz, você se mexe bastante, é muito E a efusivo. pessoa toca no Mas brinco está daí, né? tudo certo. E aí eu vou para. Melhorou? Perfeito. Eu vou fazer aqui uma pergunta que você acabou comentando ali no IFSC Verifica, que parabéns aí pela matéria, né? Parabéns para toda a equipe de jornalismo do IFSC, excelente. Aliás, premiado, né? Esse projeto IFSC Verifica é premiado, né? Você colocou algo que vai ao encontro dos dados, né? Os sinais estão avisando, né? 83% das matrículas no ensino superior em 2023 foram na educação à distância. Significa uma mudança. O que eu posso antecipar com isso é que daqui 10, 15 anos, esse número pode chegar a 90%, porque é um processo crescente sem volta. As pessoas se acostumaram a estudar de maneira online na pandemia. E essa interação permitida, porque há 10 anos não havia. Há 5 anos você não conseguia usar um aplicativo como esse, como StreamYard, como Google Meets, para fazer uma aula em tempo real. Não tinha fibra ótica na internet há 5 anos. Então, no nível que a gente tem hoje, e que praticamente sem nenhum delay, né? Então, você fez uma fala que me chamou a atenção. As universidades não serão atrativas se não se adaptarem aos novos tempos. Essa é uma previsão que você fez. E aí eu faço a pergunta para o IFSC, né? Como é que o IFSC pode continuar sendo relevante, que eu acho que o IFSC é relevante pela sua função social, como o IFSC pode continuar sendo relevante nos próximos 15 anos? Essa é difícil, doutora. É Futura reitora. Não, eu já desisti desse plano. Vamos lá. Bom, não foi uma previsão, tá, que eu fiz. Daqui a pouco a mãe de Ná aí, tá? Nossa, mãe de Ná, entreguei a idade, né, também. Pelo amor de Deus, é lá das antigas. Mas vamos lá. Assim, os sinais indicam isso, né? A gente vê aí uma crescente no número de estudo online. As pessoas, elas não querem, cada vez mais as pessoas têm menos tempo, tá? Eu perder 1 hora para chegar até numa escola, numa universidade, enfim, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, para ter 2, 3, 4 horas de aula, é algo assim. A gente não tem mais esse tempo. O trânsito está cada vez mais caótico. Aqui em Chapecó está difícil, imagina em Florianópolis, nas grandes cidades, enfim. Então, é uma tendência, né? É uma coisa, a gente tem um aumento da população e tal, principalmente em grandes centros, enfim, tá? As instituições de ensino, a gente vê hoje, quem tá na universidade hoje, né? Quem está entrando, são esses
esses jovens que já nasceram com o celular na mão. Uma coisa é eu chegar para o meu pai e falar, olha, você vai ter uma aula online. Outra coisa é eu chegar para minha sobrinha e falar, olha, você vai ter uma aula online. Para eles, isso é normal, é nativo. Então, assim, a gente vê cada vez mais que as pessoas não querem perder tempo em trânsito, e o trânsito está cada vez pior. As pessoas tiveram na pandemia uma amostra aí de como eu posso ter uma aula sem precisar me deslocar. Claro, existe a parte ruim da parte de conexão, enfim, mas, né, a gente pode tentar aliviar de outras formas. Mas as universidades precisam ser atrativas. Essa leva de jovens que vem aqui, que vem agora, eles já nascem com o celular na mão, eles já nascem com um mundo de opção na mão deles. Se eu chegar lá e a universidade for do mesmo jeito que ela era há 50 anos atrás, não vai sobrar um aluno e a evasão vai aumentar cada vez mais. Então, a universidade precisa ser atrativa para o aluno. Como que ela vai ser atrativa para o aluno se eu chegar lá, o professor passar um conteúdo no quadro, fazer ele copiar aquele conteúdo que talvez ele vai usar uma vez na vida dele, duas, e olha lá. Esse aluno não vai, a gente vai ter uma evasão cada vez maior. Então, eu preciso achar formas. Como que eu vou achar formas de atrair esse meu aluno, ou pelo menos manter, né, reter o aluno ali? Eu vejo que o ensino híbrido é algo muito positivo, mas não aquele híbrido, sabe, de a aula que o professor ia dar presencial, ele está dando ali no computador e pronto. Não, a gente vê uma tendência muito grande de as pessoas não ficam assistindo vídeos muito longos. Então, eu preciso pegar essa aula de 40 minutos e talvez dividir em 8 aulas de 5 minutinhos. Por quê? Porque o aluno está ali, assistiu, pronto, vai para a próxima. Assistiu, pronto, vai para a próxima. Tem universidades já que estão fazendo isso. Outra coisa, ter momentos de interação, e até eu vi um modelo de trabalho do Nubank, modelo híbrido, que as pessoas, se não me engano, ficam 2 meses, né, os colaboradores, trabalhando home office e daí uma semana presencial. Só que essa semana presencial não é simplesmente, agora eles vão trabalhar lá no local. Não, é uma semana de alinhamento, é uma semana de projetos, é uma semana que é um trabalho diferente. Por que não fazer isso nas universidades, nas escolas também? Faz uma quantidade de aulas online, né? Aulas em formatos que as pessoas, que seja atrativo. Por que o jovem hoje ele fica tanto tempo assistindo o YouTube e ele não consegue ficar ali 40 minutos assistindo uma aula? Porque a aula é chata, porque é 40 minutos uma coisa. Agora, se eu migrar e fazer aulinhas curtinhas, que vai chamar a atenção, poxa, assiste isso e tal, eu vou te contar como que acontece tal coisa, o aluno não vai se interessar. Então, ele ter essas aulas online e no momento que ele vá para a instituição, ser um momento que realmente faz sentido ele ir ali. E não ele chegar lá, sentar e o professor ficar descarregando coisa para ele, descarregando conteúdo. Que o aluno sente ali, ou não sente, mas que seja um momento em que ele vá, que faz sentido ele ter gasto 1 hora até chegar na instituição. Que faz sentido ele estar ali. Seja para uma aula prática, seja para um momento de descontração com os colegas, para ele conhecer, para ter dinâmicas, para ter interações, enfim, ser um momento diferente. Então, eu vejo que esse modelo funcionaria e seria atrativo. Claro, tem empecilhos, teria que analisar como viabilizar isso. Mas eu acredito que o modelo híbrido seria um modelo que mais funcionaria e que seria atrativo para os jovens. Doutora Gra, só para pegar o gancho, né, voltando aqui para essa questão de tecnologia, de ser mais atrativo, nós tivemos aí agora 1 ano e meio, praticamente, o público geral, o ChatGPT, a OpenAI, trazendo essa inovação que eu acho que é disruptiva. Claro que os sinais já haviam sido dados, eu tenho aqui livro de IA já em 2018, estava estudando esse assunto, mas a gente achava que ia demorar 1 década ou 2 para chegar nesse mundo, e chegou. E o ChatGPT 4... Do dia para a noite chegou. O 4, que é o que você assina, ele tem muitas ferramentas. Por exemplo, eu estava esses dias aprendendo um conteúdo, eu peguei, coloquei os vídeos e mandei sumarizar, fazer o sumário, para verificar se era o que eu queria. Isso ajuda muito a gente a simplificar conteúdo. Significa que a gente pode usar, não só assistir o vídeo, mas sim ler o que o vídeo está falando, que é 2 formas de aprender, né? A gente tem a questão do visual, da leitura, né? Do auditivo, cada um tem um jeito de aprender. Aí eu te digo, como é que a IA
entra na educação no teu ponto de vista? Você que é muito novo ainda isso, mas você vê isso como um potencial de mudar tudo? Com certeza absoluta. E até essa semana, né, o ChatGPT, a OpenAI, lançou uma versão nova, né, que é o ChatGPT 4, seguido da letra O, porque permite várias outras coisas a mais, né? Tradução agora instantânea, a gente não precisa mais falar inglês, né? A gente só vai com o ChatGPT para todos os cantos. Mentira, foi só uma brincadeira, né? Mas enfim, a gente vê o quão evoluída está essa ferramenta, tá? Mas vamos lá. Eu acredito que o ChatGPT hoje é o terror de muitos professores. Mas existe uma coisa que eu particularmente penso. Bom, o ChatGPT está aí, não adianta a gente espernear e querer proibir. É proibido o uso de ChatGPT. É proibido. Simplesmente tem professores que colocam isso. Mas, se ao invés da gente simplesmente proibir, a gente ensinar o nosso aluno, por quê? O ChatGPT, por si só, ele não faz nada. Eu preciso dar um comando para ele, e esse comando tem que ser um comando claro, um comando eloquente, para que ele me responda algo. Por que, ao invés de eu simplesmente proibir, eu não ensino esses meus alunos a produzir textos que vão ter uma resposta considerável pelo ChatGPT? Porque, sabe, eu vejo que as universidades, escolas, enfim, elas continuam fingindo que algumas ferramentas não existem. E esse está o grande problema, porque depois o aluno vai para o mercado de trabalho e ele não é que ele não sabe, mas assim, ele acha, tudo que eu aprendi na escola, na faculdade foi uma baboseira que não serve para nada, aqui é outro mundo. Poxa, por que a escola não ensina isso para ele? Não, produção de texto, gente, a gente tem que produzir o melhor comando para o ChatGPT. A gente vai, sei lá, aula de geografia. Cara, o Google Earth hoje permite um monte de coisa, permite um monte de interação. Eu posso usar isso, eu posso ensinar essa ferramenta junto com geografia e fazer os meus alunos viajarem ali na sala de aula. Então, eu acho que tem muita ferramenta que elas estão sendo simplesmente, é proibido usar, porque os professores talvez não estejam preparados, não estejam aptos ao desconforto de ir aprender e trazer isso para os alunos deles. Por quê? Ao invés, é mais fácil, né? Simplesmente proibir e continuar dando a mesma aula que eu sempre dei. Agora, a partir do momento que eu me desafio, que eu vou lá e que eu trago isso para a sala de aula e faço esse aluno criar o melhor prompt para o ChatGPT, produzir o texto que vai ser o prompt que vai resolver a vida dele, é mais desafiador. Mas para o aluno, para a pessoa que vai estar recebendo aquele conteúdo, é muito melhor, às vezes, do que ficar ali simplesmente proibindo. Então, é nesse sentido que eu vejo. Acho que a tecnologia, ela está aí, a gente tem simplesmente, ela está disponível, e eu simplesmente chegar lá e proibir, não é o canal. Perfeito. É como eu coloquei ali, né? Aquele filme lá, Não Olhe para Cima, né? Tá vindo aí o meteoro, né? E as pessoas comentam e o pessoal, Exato. não está acontecendo, né? Quando na verdade eu assinei esse 4 aí, né? Que ele tem tantas ferramentas que eu não consigo nem explorar de tantas são. Tem tanta assistente, né? E aí você pode usar assim para estudar. Eu estava preparando uma live ali para PROPI, né? Que é a questão da inovação e tem a relação com o plágio acadêmico, para prevenir plágio acadêmico, ensinar as pessoas a usar a IA sem cometer plágio, ou seja, que ferramentas é possível se usar e como se usar corretamente, de maneira ética, né, respeitando o direito autoral e não cometendo plágio. A gente tem que ensinar, porque as pessoas não vão aprender isso. Realmente é um assunto complexo, né? Às vezes a pessoa não erra por desconhecimento, mas às vezes erra mesmo porque não conseguiu entender que existe formas de usar corretamente a IA, até para corrigir um texto, né? Exato, para corrigir texto. Cara, ao invés de simplesmente peça, né, para o teu aluno formular lá uma resposta pronta, cria um comando legal para IA, para o ChatGPT te responder, te dar ideias de tal e tal coisa, e depois analise cada ideia e faz um debate, uma coisa. Olha, mas será que a IA, o que ela estava, né, focando aí quando ela falou isso daqui? E aí você vai fazendo essa interação e vai fazendo a tua aula ser divertida, vai fazendo a tua aula ser interessante. Porque hoje em dia a gente tem ferramenta para tudo, né? Eu estou aprendendo uma agora, achei interessante, o pessoal que produz vídeo, de clone, né? Você poderia não ser eu aqui fazendo esse vídeo, né? Ser um clone meu e eu só estar ali gravo um texto e pronto, e o meu clone fala todo esse vídeo. E fica tão imperceptível
compatível, É um avatar, que a né? gente... não, mas a própria pessoa, né? A própria pessoa mesmo, o formato, né? Não é do avatar, o formato é o físico da pessoa. E fica tão real. E assim, a gente simplesmente fechar os olhos para isso não vai resolver o problema. Perfeito. Aliás, é por isso que eu tenho uma previsão aí, eu vou dar uma de futurismo, aí, desculpa, eu não tenho a formação, né? Mas à medida que você tem 90% da educação EAD e você tem contrato de conteúdo desses grandes corporações de educação e você tem como criar avatar ou clonar professores por meio de um programa que gere um vídeo, você pega o conteúdo, fraciona ele didaticamente, cria provas diferenciadas, cria a tutoria diferenciada a partir do estilo de aprendizagem de cada estudante, eu posso ter uma universidade de educação à distância em algumas áreas que não tenha professor real, e sim baseado no que o professor real criou, mais avatares e clones. Não é verdade? Com certeza, com certeza. E não é uma coisa muito distante, tá? Eu diria que é uma coisa assim, até porque a velocidade, né, que a gente vinha, ela está cada vez mais acelerada. E sim, está acelerada e cada vez será mais acelerada. Então, com certeza, isso é totalmente. Não seria nenhuma previsão assim, nossa, que absurdo, imagina uma universidade sem nenhum professor. Não, é totalmente possível de acontecer, sim, e acontecer logo. Não, Eu vou me não corrigir, tá? Vou corrigir. é. Não é que não vai ter professores, vai ter menos professores, porque você vai precisar de conteudista, professores para revisar tudo, acredito sim. Só que eu Sim, estou falando isso não como pessimismo, mas sim, assim, é uma mudança. É uma mudança na sociedade, na área da educação, que está acontecendo à medida que as universidades estão com menos alunos. Pode perceber que muitas universidades federais, inclusive, que têm cursos gratuitos, sim. estão com pouco aluno em muitos cursos. É uma tendência porque as pessoas dizem assim: para que eu vou fazer aquela faculdade lá se não vai me trazer uma reserva de mercado? Uma coisa é fazer, sei lá, o Uhum. direito, tem um AB, tem uma reserva. Só quem passou na prova do AB pode ser advogado. Né? Mas Exato. você sabe muito bem que tem profissões que não têm regulamentação. Então não precisa de diploma. E Uhum. hoje as pessoas não querem diploma na parede. Elas querem que você saiba Exato. resolver problemas, saiba interagir, trabalhar em grupo e apresentar soluções, ser proativo. Que é muito mais do que o seu diploma, não é isso? Com certeza, com certeza. Tem muitas empresas que hoje em dia o diploma é algo assim, tá, ok, tem. Mas o que eles querem saber é se você sabe resolver aquilo ou não. E daí, voltando, né, nessa sua previsão aí para as universidades, eu acho que o grande problema é que as universidades olham para isso e simplesmente, não estou enxergando, eu vou continuar aqui no meu modelinho que funcionou até aqui. Ok, mas o que funcionou até aqui não é o que vai te levar para frente. E o que elas devem fazer é, peraí, existe isso, existe essa tendência, existe avatar, clone, enfim, que eu posso colocar. Existe uma forma, né, de, através da IA, eu saber exatamente como que o meu aluno aprende e tal, eu fazer uma tutoria específica e individualizada. Como é que eu posso usar isso a meu favor para ser essa universidade lá do futuro? Existe uma diferença você olhar para a coisa e falar assim, meu Deus, isso aí vai acabar com a gente, e existe, meu Deus, olha que oportunidade que eu tenho pela frente. Né? Perfeito. Acho que essa é a grande sacada, né? As pessoas parar de olhar para toda essa tecnologia, vai roubar um emprego, vai roubar um emprego, vai isso, vai aquilo. Não é que vai roubar um emprego, só vai mudar. E a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto e aprender coisas novas, porque tem muito emprego que vai mudar. Acho que não é eles vão sumir, eles vão mudar. O professor é um deles. Ele vai mudar. Não vai ser do jeito que não vai muito tempo, não. Advogados também, eu tenho amigos que já usam IA para fazer petição, para fazer uma série Exato. para ler processo. Porque o processo, às vezes, Uhum. 2.000 páginas, ele vai tirar só o que interessa, muitas vezes, né? Vai ler 2.000 Exatamente. páginas para encontrar ali uma argumentação. Então, na verdade, é uma Uhum. mudança mesmo. Eu li um livro recente, que eu posso colocar depois ali na descrição, que é Um Mundo Sem Empregos, né? E li também o Harari, Uhum. né? Que é do Homo Deus, né? Homo sapiens e Deus, Uhum. que ele faz algumas previsões não tão positivas, porque a quantidade de empregos criados nem sempre é compatível com os empregos destruídos, né? Então existe um processo Uhum. aí de destruição e criação de empregos, né? Que tem um pouco a ver ali Exato. com o Schumpeter ali, tá? Mas olha, Uhum. faço aqui um convite para você também. Eu tenho pensado em construir um plano de ensino, uma proposta para uma disciplina de inteligência artificial aplicada para a produção de texto acadêmico, ou seja, que a gente possa ter aí Legal. uma disciplina
extracurricular que possa ser dado em todo o IFSC, em todos os campos, ensinando os jovens a produzir de maneira acadêmica, responsável, sem cometer plágio. Eu acho que tem que ensinar as pessoas a usar IA. Por exemplo, eu tenho testado agora tanto o Gemini quanto a ChatGPT, quanto o Copilot, por exemplo, testado para ver qual o resultado para cada tipo de interação. Isso é algo que tem que ser feito. Ensinar a fazer perguntas, ensinar a criar prompts, ensinar como ele extrair o melhor proveito da ferramenta que está disponível e que não vai voltar atrás. Não tem como colocar o gênio de volta na garrafa. A IA está aí, a gente precisa entender e aprender a explorar para que nossos alunos possam ter aulas mais dinâmicas, mais motivacionais, mais divertidas e que possam gostar de estar no ambiente escolar. Claro que esse ambiente escolar hoje não é só a sala de aula, é um mundo virtual. A gente pode hoje ter, como você, né, migrou para a rede social, migrou para o Instagram, para o YouTube, por quê? Porque você quer atingir mais pessoas, como eu fiz também aí há uma década praticamente. E a gente tem hoje alunos em todo o Brasil e no mundo, né? Eu tenho alunos que em outros países que acessam os vídeos, né, na área de refrigeração e estatística, por exemplo, que eu tenho ali o acesso no YouTube, que é muita satisfação para a gente, né? Grazi, com certeza. para você encerrar suas palavras finais, poderíamos conversar por horas. Eu vou fazer os devidos cortes nesse vídeo para ele ficar interessante, dividir em blocos, né? Porque realmente as pessoas não têm muita paciência. O assunto é extremamente interessante, realmente está no estado da arte, né? Quando a gente fala em educação, o que você trouxe para nós aqui é o estado da arte, é o que tem de melhor. E as pessoas precisam, principalmente meus colegas professores, devem ouvir, pelo menos para reflexão, né? A gente não tem que concordar ou não, mas tem que pensar sobre isso. Isso que é o mais importante, né? Suas palavras finais para a gente encerrar e agradecendo imensamente o seu tempo aí com a gente. Eu que agradeço. Foi um bate-papo bem interessante. Fiquei muito, muito feliz mesmo quando você fez o convite. Gosto bastante de falar sobre isso. Acho que o futuro que nos espera é brilhante. Acho que tem muita coisa interessante para acontecer. E assim, eu acho que a gente não tem que ter medo da tecnologia. A gente tem que olhar para a tecnologia como algo que vai nos ajudar. Então, porque se a gente lá atrás, né, tivesse continuado pensando, nossa, vai vir agora, sei lá, a máquina a vapor e vai roubar um monte de emprego. Cara, mas ela livrou a gente de um trabalho braçal, de um trabalho repetitivo, né? Então, eu acho que toda a tecnologia, ela vem nesse sentido. E, enquanto professor, a gente tem que filtrar como o nosso aluno pode tirar o melhor proveito disso tudo, né? Lifelong learning, que é estudar ao longo da vida, e a gente precisa, né? Os nossos alunos precisam, a gente tem que colocar isso na cabecinha deles e tal, e nós temos que saber disso também. Mas não é só estudar aquilo que mantém a nossa zona de conforto, né? A gente tem que se desafiar. Eu acho que quando tu vem para a internet para fazer um vídeo, a gente sabe quanto a gente se desafia, né? Quanto a gente tem que estudar para fazer ali um vídeo de 10 minutinhos, às vezes dias e dias estudando. Então, isso é desafiador. Então, se os professores se propuserem a estar aqui levando conteúdo para mais gente, enfim, isso é muito legal. E, assim, a minha mensagem final para os meus colegas é: reflitam se a aula que vocês estão dando seria uma aula que vocês gostariam de estar tendo. É basicamente isso. Fantástico. Olha, agradecer muito pelo convite, agradecer pela tua atenção, pela receptividade, enfim. Parabéns, doutora Gra. Espero realmente que você aí tenha um grande dia, uma grande contribuição que desse para o nosso projeto Educadores, que é isso, homenagear professores que fazem diferença, e eu tenho certeza que está fazendo a diferença e vai continuar fazendo a diferença na vida. Posso fazer a previsão, com certeza, é a grande probabilidade de você continuar fazendo a diferença na vida dos teus alunos. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a eu.